Seguinte, queridos e queridas, voltamos aqui e como vocês repararam no fundo, no meu cenário, a camisa não é esmeraldina, a camisa é vermelha. Faz alusão ao tema de hoje, porque não falaremos de Goiás. Por isso eu trouxe comigo o setorista da Rádio Bandeirantes, Gustavo Ramos. Como é que você tá, meu irmão? Tá tudo bem? Bom demais da conta, Pimenta. Forte abraço para você e a todos que acompanham aqui o canal. E vamos bater um papo aqui, vamos falar do Vila Nova, que tá pressionadíssimo por resultados nessa Série B. Vamos falar do Vila Nova. Para você que chegou agora no canal, para você, Esmeraldino, que deve estar pensando, pô, Pimenta, vamos parar de falar de Goiás? Jamais. Mas também quero ir para outras áreas, falar de outros clubes, e o foco de hoje vai ser o Vila Nova. Por isso eu tô com essa alusão da camisa do Santa Clara. Vermelha, linda, mas é porque tem jogador do Vila Nova indo para Portugal jogar contra o Santa Clara. E o Gustavo já já vai falar disso. Mas primeiro, queria falar do clássico. Afinal de contas, sábado, você estará lá, Gustavo Ramos? Estarei lá com toda a equipe da Bandeirantes, simultaneamente ao jogo do Botafogo com o Palmeiras, porque a nossa Copa do Mundo é a Série B, né, Pimenta? Jogão, clássico. E eu queria saber como que chega o Vila para esse jogo. Chega pressionado? Muito pressionado pelos últimos resultados. São 5 derrotas seguidas, 6 se a gente contar a Copa do Brasil. O Vila Nova que vivia uma lua de mel com o torcedor, vivia aquela expectativa de novo de brigar até o final da Série B por acesso, viu meio que o sonho esfarelar, né, com os resultados, uma grande desconfiança agora acaba se recaindo em cima do elenco, da comissão técnica que chegou pressionada, né, que é o caso do Luizinho Lopes, e o clube está se preparando, se movimentando, blindou os jogadores essa semana, poucos jogadores sequer apareceram, né, nas ruas de Goiânia, enquanto menos, né, falaram em entrevistas coletivas organizadas pelo clube. As entrevistas elas acontecem amanhã, quinta-feira, pré-clássico, mas pouca fala, muito trabalho, e o Vila chega aí apegado aos resultados de clássicos na temporada, né, Pimenta? O Vila não perdeu o clássico. O Vila ganhou do Atlético no Scioli, o Vila ganhou do Goiás na Serrinha, empatou posteriormente na Série B, ganhou do Serra Dourada, depois posteriormente também empatou no Serra Dourada pelo Campeonato Goiano, mas o Vila ainda não sabe o que é perder clássico. Então a gente tem. Há quem diga que o clássico pode mudar tudo, né, Pimenta? Então a gente tem o céu e o inferno para o Vila Nova. Se vencer o Sim. clássico, volta para o céu. Mas se perder o clássico, meu amigo, aí é um verdadeiro inferno, porque o Vila chegaria à sexta derrota seguida, perdendo um clássico e em casa, porque o jogo acontece no Oba. E assim, você disse que um clássico pode mudar tudo, né? Pode mudar, inclusive, a situação do Luizinho, porque os jogadores falaram que estão fechados com o Luizinho. Queria saber se com a derrota no clássico, o Luizinho também tem chance dele cair, já assim rápido, de cara. Acabou de chegar em Goiânia, já pode ser demitido ou nada? Olha, Pimenta, com certeza ele fica bem balançado mesmo, sabe? Bem pressionado por uma mudança na comissão técnica, porque o Luizinho ele chega ao Vila Nova não sendo unânime, né? Ele não tinha 100% ali da preferência da torcida do Vila, e até há quem diga que no momento da escolha do Luizinho, dentro ali dos bastidores do Vila Nova, ele também não era unânime, não era 100%. Porém, o presidente Hugo Jorge Bravo gosta do Luizinho, gosta do trabalho do Luizinho, tá bancando o Luizinho. Só que futebol é resultado, né, amigo? 3 derrotas seguidas no comando técnico, num clássico, dentro de casa, acredito que nem o próprio treinador resistiria, né, um momento tão ruim. E essa situação da reunião, do bate-papo que rolou entre os jogadores e a diretoria, nesse bate-papo, inclusive, a comissão técnica pouco participou, em que os jogadores ali declararam ali 100% de apoio ao Luizinho, que estão fechados com o treinador. Cara, eu penso que não deveria nem ter esse tipo de reunião, né, cara? Esse tipo de Sim. reunião é gerenciamento de crise. E tudo que o Vila hoje precisa é não aceitar que exista crise dentro do clube, né? Que exista alguma situação, algum tipo de interferência externa ou algum problema interno, mas a reunião aconteceu, os jogadores declararam que estão 100% fechado com o treinador, e a gente vai ter a certeza disso realmente só no sábado, 4 da tarde, no Oba. É isso. Quem tá 100% fechado com o treinador, mas também
pode estar 100% fechado com o clube de Portugal é Bernardo Chapo. Esse que não estará presente no Clássico. Por quê, Gustavo? Por que o Bernardo Chapo não vai estar no Clássico? Fala pra mim. Exato. O Chapo, ele pertence ao Fortaleza, né, Pimenta? E ele chegou por empréstimo ali no início da temporada. Eu lembro que ele foi o último contratado da janela de início de ano, né, aquela janela de final, início de temporada. E ele chegou junto com o Kozlinski, inclusive. E quando ele chega, ele era para ser a terceira opção da zaga, porque todo mundo ali acreditava que a zaga titular seria o Alisson Maia e Thiago Pagnussá. Só que o Bernardo Chapa, ele mostrou ser um defensor de uma técnica bem apurada, né? Um cara que, apesar do tamanho, ele tem velocidade, ele sabe sair com a bola no pé e Sim, principalmente sabe finalizar. Pela estatura, por saber se posicionar dentro da grande área, ele fez muitas defesas, muitos cortes de bola aérea, mas principalmente fez muitos gols, né? Ele é o artilheiro, vice-artilheiro do Vila Nova na temporada, com 4 gols. Então, a conquista do Campeonato Goiano, os gols que ele marcou, toda a contribuição entrou dele, na seleção do campeonato. entrou na seleção do campeonato. Então, assim, a saída do Chapo vai ser uma saída assim muito sentido mesmo. E o Vila Nova não pôde fazer muita coisa, né? Porque o modelo de negociação do empréstimo do Fortaleza ao Vila previa, né, que o Fortaleza poderia solicitar o retorno dele a qualquer momento, porque o Vila Nova, né, no acordo, optou por pagar parte do salário. O Vila Nova pagava parte do salário, o Fortaleza pagava até a maior parte do salário, e ali Certo. abriu mão daquela situação de vitrine, né? Que caso o jogador fosse negociado e ele tivesse que sair do clube em que ele estava atuando, o clube receberia uma parte da negociação pela questão da janela de vitrine. Só que o Vila abriu mão disso, o Fortaleza negociou o atleta para o Estrela Amadora, da primeira divisão da Liga Sim, Portuguesa, e aí, inclusive, na noite em que estamos gravando aqui o programa, hoje é quarta-feira, dia 25, o Vila há isso. pouco soltou uma nota confirmando, então, a saída do Chapo, a devolução para o Fortaleza. Ele sequer pousa em Fortaleza, ele vai direto para Portugal, porque lá será o seu novo destino, onde ele vai disputar uma nova temporada a partir do mês de agosto, Pimenta. Tem voo direto? Tem voo direto Goiânia. Cara, Goiânia, eu fiquei sabendo que eles iriam iniciar um voo Goiânia-Lisboa, né, da TAP, só Né? que assim, não saiu dos planos, não saiu do Entendi. papel. E só voltando no assunto sobre o Chapo disputar ou não um clássico, ele já não poderia, né? Sim. Por Porque quê? ele foi expulso no jogo contra o Amazonas. Ali foi até uma expulsão polêmica, né? Porque ele tinha amarelo, ele faz uma falta no meio da área, uma falta que era para amarelo, o juiz deixou passar, porque o juiz sabia que ele tinha amarelo, e aí ele reclamou, bateu boca com o juiz, assim, por um lance no meio de campo, né? E aí ele acabou, o juiz não aguenta desaforo, né? Não quis levar desaforo para casa, acabou levantando o segundo amarelo e expulsou o jogador. Então, se ele tivesse ainda no Vila, por suspensão, ele não poderia atuar no Clássico. É isso. Bernardo Chapo, que vai para Estrela Amadora, como o Gustavo Ramos disse, vai encarar exatamente aqui, ó. Santa Clara, time da primeira divisão, já que o Estrela Amadora permaneceu mais uma temporada na primeira liga. Vamos mudar de assunto? Vamos falar ainda de zagueiro? Zagueiro Gemes comprou uma parte dos direitos econômicos do Mirassol? É isso? Me explica melhor, por favor. O James, ele chega do Capivariano ao Vila Nova em 2024, no meio da temporada. Foi um jogador que o Vila Nova investiu, adquiriu, né, para ter esse jogador. E o desempenho dele na temporada de 2024 não agradou boa parte da torcida, para não dizer quase toda, né? Quando ele, ali no final da temporada, o Vila tem aquela queda de rendimento, acaba deixando ali a briga pelo acesso, inclusive tendo aí as últimas rodadas do campeonato, assim, somente para cumprimento de tabela. O James era ali um dos apontados pelo torcedor do Vila como um dos, né, dos jogadores ali que fizeram parte do fracasso do Vila em 2024. E eu lembro que no finalzinho da temporada surgiu uma possibilidade de proposta oficial do Inter. Não sei se você lembra, Pimenta, o Inter Lembro, seria lembro demais. interessado no James. Aí o torcedor do Vila até ficou sem entender. Falou assim, pô, gente, mas como que o Inter vai ter a coragem de contratar o James, né? E muitos ali não acreditaram. E aí o que aconteceu? O Mirassol entrou na parada com grana. E aí foi um modelo de negócio que
interessou a diretoria do Vila, o presidente Hugo, pois ali ele estaria sendo emprestado até o final da temporada de 2025, porém esse empréstimo é um empréstimo pago. O Mirassol teria ali investido algo em torno de 400 a 600 mil reais, eu não tenho certeza do valor do empréstimo, posso depois trazer essa informação, mas foi pago no ato do empréstimo, ele foi para o Campeonato Paulista, disputou o Campeonato Paulista, foi um dos destaques do Campeonato Paulista, iniciou o Campeonato Brasileiro da Série A como titular e até o presente momento vem sendo ali um defensor titular absoluto do Guanais, que é outro que passou por aqui. Então o Mirassol resolveu exercer o direito de compra que estava estipulado em final de contrato de empréstimo, que seria no final de 2025. E até há quem diga, o Pimenta. Pô, eles anteciparam então, né? Eles anteciparam. Por que eles anteciparam? Por que aconteceu esse movimento? Porque o James já tem interesse de times europeus. Ô, louco, olha só. O James já tem interesse de times europeus, já tem propostas surgindo para o Mirassol pela contratação do jogador. Então o Mirassol exerceu o direito de compra, pagou 4 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos. O jogador já está atuando pelo Mirassol, então ele fica em Mirassol por 3 temporadas, só que dificilmente ele vai cumprir as 3 temporadas, porque tem propostas do futebol do exterior e pode ir até mesmo, antes mesmo do retorno do Campeonato Brasileiro da Série A ser negociado. Mas é um jogador que está visado, é um jogador que está rendendo agora grana para o Vila, 4 milhões, junto com a grana do Alisson, que veio do Torpedo Moscou agora recentemente na semana passada. Sim. E são alguns outros milhões, então Vila Nova vai voltar com tudo agora. Agora o Vila tem caixa para terminar a Série B de 2025 e o James vai agora em definitivo jogar lá pelo Mirassol. O Vila que mantém 30% ainda do percentual do James. Porra, então, se o Mirassol negociar o James agora, nessa janela, ou quem sabe no final do ano, ou daqui 3 anos, o Vila ainda tem 30% do atleta. Aí sim, aí sim. Vai jogar com o Alisson. Se você chegou aqui até esse momento no vídeo, vai lá ver o De Carona com o Alisson, porque sim, a gente entrevista jogador do Vila Nova, entrevista jogador do Atlético, aqui não tem dessa. Sou esmeraldino assumido, mas estamos aqui para falar de Vila Nova hoje com o Gustavo Ramos, esse setorista fenomenal. Oh, esqueci de te perguntar, se o Chapo não joga sábado, quem que vai entrar no lugar dele? O Alisson Maia? Então, na teoria seria o Alisson Maia. Porém, o Alisson Maia, antes da viagem para Manaus, ele teve um trauma no tornozelo. E esse trauma no tornozelo causou, além de dor, inchaço no jogador, e o jogador teve que ficar em Goiânia fazendo tratamento. Os primeiros dias agora das atividades de preparação para enfrentar o Atlético, o Alisson Maia ainda estava entregue ao departamento médico. E a gente tem pouco acesso à informação do dia a dia do Vila Nova, a não ser nos dias que a gente vai até lá no CT para fazer as entrevistas, e aí até então eu coloco o Alisson Maia na condição de dúvida. Se ele não tiver condição de atuar lá do Pagnussá, que retorna de suspensão, aí eu acredito que o Everton, que estreou no final de semana, deve ser o par de zaga lá do Thiago Pagnussá, até pela falta de opção, porque não tem o Chapo. Se não tiver o Maia, vai o Everton. E se o Everton, por algum motivo, vier a não jogar o clássico, aí o Vila vai ter que recorrer à base, porque aí sobraria o Léo Gama, outros defensores, porque o Marcondes, que é um zagueiro que está aí desde o ano passado, teve uma cirurgia no joelho no ano passado e está desde então tratando, ele não tem condição alguma de jogar. Meu amigo, pelo visto a situação de zaga, ela tá sendo recorrente, tanto no Vila quanto no próprio Goiás. Tem uma posição mas com dinheiro entrando no Vila, pode ir atrás de um zagueiro, né? A tendência é que Exatamente. O Vila vai buscar um zagueiro, vai buscar... O Vila, na verdade, vai buscar jogador agora nessa janela para quase todas as posições, só não para goleiro. Mas vai buscar ali lateral, vai buscar zagueiro, vai buscar volante, vai buscar meio, e principalmente buscar atacante, porque é o ponto fraco do Vila nessa temporada de 2025. Gustavo, queria agradecer, primeiramente, por ter tirado um tempinho aí para conceder essas informações para a gente, repassar para o torcedor. E obrigado mais uma vez, as portas abertas aqui do canal do Pimenta, sempre para você. Fechado, meu amigo? Fechado, meu irmão. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Conta sempre com a gente aí, que
Sempre que precisar, alguma informação do Vila, algum conteúdo bacana aqui, a gente tá aí para somar. É isso. Quais as redes sociais do Gustavo? É @GustavoRamosRB no Instagram e também o mesmo arroba pro X. A gente tá É lá. isso. Vai estar Um na tela. canalzinho, tô com um canalzinho no YouTube também começando. É? Faz o merchan. Tô falando lá do Vila Nova, tudo do Vila Nova lá no @GustavoRamosRB também no YouTube. Então, só jogar lá. Me manda o link que eu vou colocar aqui na descrição do canal. Demorou, vou mandar o link. Então, Fechou? @GustavoRamosRB no canal lá do YouTube. Se inscreve e tamo junto, vambora. Obrigado mais uma vez. Não esqueça de deixar o seu like. E se esse vídeo chegar a 20 likes, onde tá essa camisa do Santa Clara? Eu vou colocar uma camisa do Vila Nova na próxima. Inclusive Show, eu tenho, do meu show. querido amigo Dudu. Não coloquei por respeito ainda por seu primeiro vídeo falando Vila, mas aqui, ó, onde tá essa camisa do Santa Clara, vai estar uma camisa do Vila. Chegando a 20 likes. Tô pedindo pouco, hein? Tô pedindo pouco. 20 likes. Vai bater Próximo vídeo fácil. para falar de Vila Nova, vai ter a camisa do Vila aqui, certinho? Tamo junto, obrigado e é nóis. Tamo junto, é nóis, valeu.